O vídeo de hoje é para atender um pedido para que eu resenhasse este livro, Minha Vida de Menina, da Helena Morley. E por que veio esse pedido? Porque este livro faz parte da leitura obrigatória da FUVEST. FUVEST, para quem não conhece, não mora aqui em São Paulo, é o vestibular para entrar na Universidade de São Paulo. Então, eu queria contar para vocês que quando eu estava no ensino médio, eu e meus colegas, na sua grande maioria, nós não conhecíamos esse livro, então nós não lemos esse livro. Eu só fui ler quando realmente entrou para ser leitura obrigatória da FUVEST. E foi uma grata surpresa, foi muito bom descobrir esse livro, porque é um livro fácil de ler, é um livro que eu cheguei até a me divertir com ele. Ele é escrito em forma de diário, então tem pequenas entradas, de meia página, uma página, no máximo 2 páginas, e escrito de uma maneira muito fácil, porque é escrito por uma menina. Na época ela tem de 12 para 13 anos, ela vai escrever durante 3 anos e então vai terminar com 15 anos, exatamente nos anos de 1893, 1894, 1895. Estou falando aí do finalzinho do século XIX. Então, essa é a importância do livro. A Helena, que na verdade se chamava Alice, Helena é um pseudônimo, ela não está preocupada em escrever um grande livro, um tratado sociológico. Ela está escrevendo o diário dela, da maneira como ela enxerga a sociedade em que ela vive. Então, esta é a grande importância. E, além disso, a gente não pode esquecer que essa sociedade estava vivendo sob um impacto de 2 grandes fatos históricos que tinham acontecido há pouquíssimo tempo. 1888, a abolição dos escravos, com a Lei Áurea, e 1889, o fim da monarquia e a proclamação da República. Então, é essa sociedade que o Diário da Helena vai trazer para nós. Ela vive em Diamantina, interior de Minas Gerais, que, como o próprio nome já diz, era uma região que vivia da extração de diamante. O pai da Helena, ele era um minerador e poderia ter ficado rico de um dia para outro se tivesse encontrado um diamante, mas no período do diário ele não encontrou e era uma família que vivia com muita dificuldade financeira, o que contrastava com a família da avó de Helena, da avó materna, e dos tios que eram ricos, né? Tinha bastante diferença de condição financeira. Mas eram famílias grandes, numerosas, muito diferentes das famílias de hoje, que são reduzidas, e eram famílias que se frequentavam muito. Então, Helena fala muito de festas religiosas, de festas familiares, do convívio com os primos. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que a Helena era uma menina um pouco diferente, ela era muito articulada. Então, a leitura do diário possibilita que a gente enxergue a Diamantina de uma forma mais abrangente. Vou dar um exemplo. A mãe da Helena era brasileira e a família muito católica. O pai era inglês e uma família protestante. Então, isso já deu para Helena uma visão pluralista e ela era capaz de enxergar além do preconceito de uma sociedade muito católica. Vou dar uma passagem do diário em que ela diz que o avô inglês tinha morrido e, apesar de ter sido uma pessoa boníssima, não pôde ser enterrado na igreja, como era costume naquela época, porque ele era protestante. E os colegas da Helena comentavam que ele não ia para o céu, que devia ser o céu que eles imaginavam que era o bacana, que era o céu dos católicos, mas ia lá para o céu dos ingleses, que devia ser um céu de 2ª classe. E Helena ficava triste com essas coisas. Era uma Diamantina que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Então, quando eles iam ter que lavar roupa, por exemplo, a família ia toda para o rio. A mãe da Helena, as empregadas, os filhos. E era um acontecimento passar o dia inteiro lá nas margens do rio, lavando roupa, brincando, fazendo piquenique.
essas relações familiares, essa maneira como era o dia a dia sem acesso à tecnologia como nós temos hoje, é retratado de uma maneira muito fiel, muito fidedigna pela Helena. Isso traz a importância do livro. Como eu disse antes, a abolição tinha acontecido há pouco tempo e a relação da Helena com ex-escravos também é uma coisa que ela aborda bastante no diário. É uma relação muito amigável, ela brinca com os escravos, ela toma conta dos filhos dos ex-escravos. E esses escravos, quando veio a abolição, eles não tinham para onde ir, eles não tinham como subsistir. Então eles continuaram morando exatamente onde eles moravam antes. No caso da chácara da avó de Helena, eles ficaram todos lá, porque a avó de Helena era rica e a avó continuou sustentando esses ex-escravos, apesar de não mais prestarem serviços gratuitos para a avó de Helena. Ela traz a Helena, inclusive, o linguajar desses ex-escravos, que é bacana da gente conhecer. Por exemplo, tem um momento que eles estão indo para uma procissão, passam na frente da casa da avó de Helena, a avó de Helena pergunta onde eles estão indo, eles falam que eles estão indo lá por algum tipo de procissão. Sim, a véia. Olha que interessante, se nós chamarmos hoje alguém de velha, essa pessoa vai ficar brava conosco. Mas naquela época era uma maneira respeitosa deles tratarem a sua ex-dona, que era a avó de Helena, sim, a véia. Também é uma sociedade que está começando a conhecer muitas coisas, muitas novidades. Eu separei para vocês um trecho em que Helena conta no diário de uma novidade que chegou lá em Diamantina. Fala assim: veio na sobremesa um copo com um doce bonito dentro. Eu encho a colher e ponho na boca. Tomei um susto e todos caíram na gargalhada. É uma coisa que aconteceria a qualquer, pois nenhum de nós conhecia. Chama-se sorvete e é feito de gelo. Então, olha que interessante quando a Helena experimenta pela primeira vez o sorvete, que é uma coisa muito comum para nós, muito do dia a dia. Acho que é isso, acho que essa é a importância do livro, esse retrato da sociedade do final do século XIX. E se você quiser saber mais alguma informação, ler a resenha por escrito, acesse o nosso site www.miriambevilacqua.com.br, canal Resenhas, e se inscreva aqui no Biblion, porque eu vou tentar resenhar todos os livros da FUVEST para facilitar a vida para vocês. Obrigada, até o próximo post.